A ciência prova que Adão e Eva não existiram? Boa noite, senhores. Há quanto tempo não os vejo? Eu havia dito que faria vídeos quando estivesse no Brasil e acabei fazendo 0 vídeos. A razão, basicamente, é porque na primeira semana eu estava indo a 2 a 4 médicos por dia, fazendo todos os check-ups possíveis. E é com prazer e felicidade que eu tenho a informá-los que a cirurgia de troca de sexo foi um sucesso e, portanto, a partir de agora eu gostaria que os senhores me chamassem de Elisângela, senão eu processarei cada um dos senhores, tá? A outra boa notícia é que eu não estou com cáries, né? O serviço aqui de dentista da Inglaterra é péssimo, então qual surpresa foi a minha ao descobrir que eu não estava com 12 cáries nos meus dentes, tá? Então, obviamente, época de Natal e Ano Novo, ficou difícil de gravar vídeo, todo mundo lá em casa, ou melhor, na casa da minha mãe, e a gente acabou aí passando muito tempo juntos com meus sobrinhos e tal. Só deu tempo de gravar aquele vídeo lá da comida do exército, que não foi ideia minha, inclusive. Mas eu e o Marcelo, nós gravamos uma conversa lá pro canal dele. Não sei que dia que isso será lançado, não depende de mim. Então hoje a gente volta aí para o nosso esquema de sempre. E as pessoas haviam me mandado esse vídeo, um ateu versus 20 cristãos. E dessa vez eu não vou assistir o vídeo inteiro, são 2 horas de vídeo. Mas coincidiu que hoje, ou melhor, essa semana, uma pessoa no meu canal do Telegram, privado, né, para quem é membro, inclusive eu aconselho que você se torne membro, um valor irrisório, você pode fazer perguntas direto para mim. Ainda que você não queira, ao menos se inscreva no canal, vários dos senhores não são inscritos. Esse canal ele não está crescendo com a velocidade que deveria, parte porque eu tenho um trabalho integral e tem o fato da motivação, um canal muito pequeno, as pessoas não se inscrevem. Então façam aí um esforço para que eu possa tirar do meu tempo livre para gravar esses vídeos ao invés de ler um livro ou tirar uma soneca, né? Mas uma pessoa nesse canal privado me perguntou exatamente sobre ciência e Adão e Eva, citando o Craig, né, aquele filósofo protestante, e alguns trabalhos que ele cita, dizendo que a ciência basicamente inviabiliza a existência de Adão e Eva por X e X razões. Então, coincidiu que uma das perguntas aí desse debate é exatamente sobre isso. Então, vamos escutar o que o ateu tem a dizer sobre ciência e Adão e Eva, e aí a gente pode discorrer, e quem sabe eu acabo respondendo a pergunta do rapaz do Telegram à medida que a gente vai gravando esse vídeo, né? Minha terceira afirmação é: a ciência prova que o relato da criação e Adão e Eva são só um mito. Tanto do ponto de vista da física, biologia ou história, a ciência mostra que o Gênesis não é uma história literal, mas uma mitologia com inúmeros significados, inspirada principalmente nas cosmogonias mesopotâmicas. Terminou aqui? Eu acho que as pessoas devem ter criticado aquele esquema de correr, né? E agora eles mudaram, né? Então torna a experiência de assistir isso daqui menos desagradável, né? Já voltou agora, hein? Foi rápido essa daí. Bom, Misa, primeiro, eu gostaria de falar que a sua afirmação é equivocada e eu quero com todo respeito. Primeiro que você afirma que a ciência prova que é um mito. Isso não é verdade. Não tem ninguém que prove que é um mito, porque a ciência ela prova aquilo que é factível. Perfeito. Porque ela não prova Deus, mas ela não prova a inexistência de Deus. Certo. Ela não prova Adão e Eva, mas ela não prova a inexistência de Adão e Eva. Mas se a gente aplicar a ciência... A ciência prova aquilo que é factível, então a existência de Deus não é factível. Acho que ele usou a palavra errada aí, né? Então, talvez aquilo que é material, aquilo que é cabível de investigação empírica, alguma coisa desse tipo, né? Mas vamos lá. Conhecimento científico no texto de Gênesis vai bater? Logo, então você leva a Bíblia como um texto histórico? Não, é isso que eu tô dizendo. Meu ponto é justamente, Adão e Eva não é histórico. Não, o seu ponto de vista é que prova que é mito. Isso Sim, não é uma verdade. É um mito? Não é uma... Por quê? Baseado no que ciência... Se a gente pegar, por exemplo, a ciência, a gente vai ver que, por exemplo, o Sol surgiu antes da Terra. Que ciência?
Qual que é a ciência? Baseada no quê? A física, por exemplo? Hermenêutica é uma ciência? Não, a gente tá falando de física. Não, eu tô perguntando, hermenêutica é uma ciência? Ela é uma ciência, mas a gente tá falando, eu tô falando sobre a ciência, sobre a física. Quando nós fazemos uma hermenêutica do texto, nós analisamos o que o texto quer dizer. Como já foi citado aqui, Gênesis 1 ao 11... Mas aí tu concorda comigo que não é literal? Não, claro que não. Tu acredita que o homem surgiu... Quantos dias tu acredita que foi a criação do mundo? 7. 7 dias 6 dias literais. Deus trabalhou e um dia Deus não trabalhou. Tá. Literais. E tu acredita na Terra jovem? Não acredito na Terra jovem. A única coisa que difere, como o nosso amigo aqui diz, primeiro, toda a genealogia descrita ali não é a única genealogia que existia. São pontos e pessoas principais. Tu acredita que logo a Terra não tem 4,5 existe, bilhões de anos? logo não existe a datação correta para aquilo. Senão a gente vai comemorar o aniversário de Adão, vamos fazer um bolo e vamos bater palma. O problema que eu acho quando tu fala... Eu não entendi aí, não. Então, pera lá. Ele acredita que a Terra foi criada, o universo foi criado em 6 dias, literais, mas ao mesmo tempo ele não acredita em Terra jovem. Tô confuso. A literalidade, né, desse texto, principalmente da criação, Deus criou... A gente sabe hoje, olhando para o universo e estudando o universo, a gente sabe que foi 13 bilhões de anos de formação, 14 bilhões de anos de formação. Baseado nas se você dizer ciência, eu acabei de dizer, pela própria hermenêutica é uma física. ciência. A própria física consegue mostrar isso. A hermenêutica, ela faz a interpretação dos textos. Bom, há várias décadas atrás se achava que o universo era eterno. Inclusive a postulação, né, do Big Bang por um padre, inclusive, foi um incômodo muito grande para os cientistas de cunho ateu materialista. Há várias décadas atrás, após a formulação do Big Bang, se achava que o universo tinha mais de 20 milhões de anos. Hoje já caiu para 13. Então, assim, dizer a ciência prova que o universo tem 13 bilhões de anos, isso não existe, né? Na ciência moderna, não existe prova no sentido clássico da coisa. Tá? O que existe é um modelo, e esse modelo ele pode cair amanhã. Tá? Então, o que no inglês a gente chama de working hypothesis, que você tem uma hipótese em andamento, por assim dizer, que pode ter ou não suporte de evidências empíricas. Tá? Então, o seu modelo, a ideia aqui, é óbvio, né, que eles vão dizer, se tem um modelo que já sobreviveu diversos testes e toda a evidência nova que aparece suporta esse modelo, então você pode estar aí próximo do que um cientista chamaria de prova. Acontece que muitos modelos eram considerados, assim, extremamente sólidos e com uma única evidência contrária, esse modelo acabou caindo, né? Por muitos décadas e décadas se ensinava que não havia placas tectônicas ou que elas não se moviam, tá? Então foi uma revolução aí na geologia quando se postulou que as placas se moviam e, portanto, os continentes não eram estáticos, tá? Então, professores haviam ensinado isso daí nas universidades por muito tempo, tá? Então, esse negócio de a ciência provou que o universo tem tantos bilhões de anos. Não, pera lá. Então, a ciência havia provado que era 20, aí depois deixou de ser prova, deixou de ser fato e passou a ser 13, e se amanhã mudar para 15, a ciência, entendeu? Aí a pessoa muda, né? Comete uma falácia, vai mudando o goalpost, né? Troca. Não é que... Mas está muito próximo, né, do valor real. Mas espera lá. Quem garante que a última medida é o valor real? Quem não garante que amanhã vai cair para 3, entendeu? E assim vai a ciência moderna, né? Então, esse pessoal que fala com a ciência provou tal coisa, geralmente age como um religioso, né? A gente vê isso muito lá na teoria da evolução, por exemplo, né? Ok. Certo, a física está analisando o universo, são duas coisas diferentes, né? Tá bom, então, não é porque é a mesma ciência. Então me responda cientificamente como surgiu a vida. Como surgiu a vida na Terra? Cara, a gente entende hoje, através das hipóteses, que a vida surgiu no mar. Como é que surgiu? Provavelmente, a gente tinha ali todos... A gente tem todos os elementos. Sim, porque a gente... Não é uma exatidão. Não, mas aí que tá. Logo, não posso afirmar que é um mito. Mas porque eu não estou afirmando isso concretamente. Mas a gente tem evidências. Não, só um pouquinho. Tu me perguntou, deixa eu explicar. Na Terra, a gente tem os chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Esses são os elementos primários para a formação de vida na Terra. A gente tem os mares. Esses elementos, quando no começo da vida na Terra, eles estavam todos dentro do mar. O mar ali, ele fazia uma força de bateção, né? Que ele era uma força, tipo assim, para misturar esses elementos. A gente tinha as fumarolas no fundo do mar, que causavam o aquecimento. E esse aquecimento fez com que surgissem as primeiras protocélulas, que são células que que começaram a vida.
O nosso planeta era um barril de pólvora. Quando essa primeira célula, a protocélula, surge, ela explode e começa a se multiplicar indefinidamente. A gente começa daí o processo de seleção natural, que é basicamente a célula se divide... Não é fé, isso não é tão ateu assim. Isso é teoria da evolução. Isso não é tão ateu. Não, primeiro, só um pouquinho. Nossa. Então, olha como que alguém tem a coragem, né, de ir num podcast, sei lá, assistido por milhares e milhares de pessoas, e descrever a origem da vida como sendo... tinha uns químicos lá, aí o mar ia batendo, aí esse negócio se juntou numa protocélula, aí essa protocélula explodiu, e aí a evolução ocorreu, né? Cara, nós já vimos aqui nesse canal diversas descrições sobre a origem da vida. Todas péssimas, mas essa aí foi a mais tosca. Então, assim, a ciência moderna não faz a menor ideia de como a vida surgiu. Nós já discutimos aqui várias vezes, especula-se que o último ancestral comum aí, universal, o Lucas, já teoricamente já estava presente há 4 bilhões de anos atrás, com mais de 1000 genes ali essenciais. Tá? Os modelos de origem da vida, eles são basicamente péssimos, né? O James Tour, que é um dos maiores químicos da atualidade, ele faz críticas contundentes a isso daí, mas você não precisa ser um James Tour, basta você escutar a palestra dos líderes aí da pesquisa de origem da vida, você não precisa nem sequer ser químico, e você vai ver que é uma coisa basicamente ridícula, né? Qualquer pessoa que entende minimamente do que se trata uma célula, e você vê a descrição desse pessoal, que até o que eles estão descrevendo como protocélula é algo que não é possível de fazer sequer em um laboratório, é uma coisa completamente hipotética, tá? E aí vem um sujeito desse e resume toda essa pesquisa, que já é porca, com a coisa explodiu, né? Ele fala com essa segurança toda, e isso aí é evolução, né? Quando que até um evolucionista diria que a origem da vida nada tem a ver com evolução. Isso aí é um problema para os químicos, tá? A evolução só ocorre após a origem da vida, ok? Então, assim, é muita coragem, né? Para alguém, basicamente... falar do que não faz a menor ideia, né? A teoria da evolução? Não. A teoria da evolução, inclusive, não. Esse é o nome do livro da Academia Brasileira de Ciências. A teoria da evolução não comprova a existência da vida humana. Não, eu não tô dizendo que ela comprova como a vida surgiu. Não, ela não comprova. Sim, Primeiro, como o que veio ela se primeiro, o desenvolveu na DNA ou a proteína? O que veio primeiro? Qual deles veio primeiro? Não, eu tô... Então, até o rapaz aí, ainda que ele vá argumentar por uma outra via, né? Como eu disse, a evolução não prova a origem da vida. Isso aí até os evolucionistas que vão nos assistir vão concordar com isso, né? Porque eles jogam na nossa cara o tempo inteiro. A origem da vida e a evolução são 2 problemas separados. O que é uma bobagem também, né? Porque se você é um evolucionista materialista, ateu, se você chega à conclusão que a origem da vida ela não pode ter uma causa natural, então todo o seu alicerce né, filosófico, ideológico, ele cai por terra. Se a primeira vida exige uma causa sobrenatural, por exemplo, então o que impediria que outros aspectos da vida e do universo também necessitem de uma causa sobrenatural, né? Então, no mínimo, o seu ateísmo cairia por terra. Então, não são problemas, assim, separados, não, tá? Não dá para você fingir, eu deixo a origem da vida para os químicos e eu só me preocupo com o processo evolutivo depois da vida ter surgido, né? Isso aí é uma escapatória de covarde, né? Respondendo essa pergunta, a ciência não responde. Não, mas é que tá. A protocélula... Sabe por que a ciência não responde? Porque a ciência, ela comprova, a ciência comprova aquilo que é factível. Não, mas então a gente eu posso dizer que a água é H2O porque eu pego o elemento, mas a gente mas eu não consigo comprovar se veio ou não de um casal. Eu não consigo dizer isso. De um casal? Como a ciência diz. Tu acredita em Adão e Eva? Calma, eu tô falando segundo a ciência. Não, mas eu quero entender... Eu acredito em Adão e Eva. Tá, mas eu tô falando pela ciência, Então vamos pela ciência. Como é que Adão e Eva, sendo um casal só... criaram toda a genealogia do mundo, sendo que nós teríamos deterioração genética em pouco tempo por causa do incesto. Por quê? Baseado no quê? Baseado na ciência que nós temos hoje analisando. A gente isso chama anacronismo. Não, mas como é que eles reproduziram e não tiveram abortos espontâneos, não tiveram infecundidade, porque isso acontece com casais que se reproduzem entre si. Se tu tem 2 pessoas só, tu não tem variabilidade genética suficiente para que tu consiga povoar tudo. Tanto é que, se tu tiver um casal só... Engraçado que esse pessoal fala isso, que não tem variabilidade genética suficiente, mas se você perguntasse para ele ali,
durante essa entrevista, como que você sabe que não tem variabilidade genética o suficiente? Qual é a variabilidade genética total na população humana? Ele não saberia responder, tá? Então ele está supondo, porque ele leu em algum blog, que esse é o caso, tá? Agora veja, o outro problema que o rapaz tocou ali brevemente é o seguinte: se você está debatendo com um cristão sobre Adão e Eva, então você tem que aceitar os termos do cristão para discutir Adão e Eva. Senão você está cometendo petição de princípio contra o cara, tá? Por exemplo, se você diz a ciência rejeita Adão e Eva por causa das razões que ele deu ali, o incesto causaria isso, isso, isso e aquilo. E aí o cristão fala, como eu falaria, olha, Adão e Eva foram criados perfeitos. Então eles não tinham nenhum tipo de mutação genética, tá? Eles viveram por mais de 900 anos e, portanto, teriam tido, que seja, né, centenas e centenas de filhos. O problema do incesto, do ponto de vista genético, ele é um problema quando já existe, por exemplo, heterozigose na população, mutações ali maléficas, que, né, se elas ficam em homozigose, elas podem se tornar fatais, etc. O que não seria o contexto ali de Adão e Eva, tá? Adão e Eva presumivelmente teriam sido criados com diversidade genética máxima, então eles seriam heterozigotos para todos os locos que fosse possível ser heterozigoto, tá? E eles não teriam mutações, tá? E eles não teriam, a prole de Adão e Eva, portanto, não teria uma carga genética elevada. Tá? Então, esse seria o argumento de um cristão biólogo que entende do que está falando. Se o cara virar e falar assim, mas isso aí não existe. Não tem como ter tido um casal com heterozigose máxima, etc. Então, pera lá. Então você define os termos de Adão e Eva. Então você jogou Adão e Eva para o seu contexto ateu cientificista e você quer refutar a existência de Adão e Eva. Não, pera lá. E aqui não é nem fazendo um Deus das lacunas, dizendo, porque Deus fez assim, logo pode ter ocorrido. Não. Estamos dando uma resposta biológica, tá? Que não é uma resposta de... Como é que eu posso dizer? Não é uma hipótese que a gente inventa porque a evolução contestou a nossa posição e a gente tem que inventar uma historinha. Não. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o cristianismo existe, desde que a filosofia tomista existe e a Igreja Católica existe, nós acreditamos que Adão e Eva foram criados perfeitos, com incorruptibilidade, e que foi só após o pecado que a corrupção entra no mundo, tá? Ou não no mundo de maneira geral, mas em Adão e Eva, tá? Então, como eles foram criados perfeitos, se segue que eles não tinham carga genética, eles não tinham mutações, eles não tinham mutações deletérias, tá? Então, isso não é um ad hoc, assim, tá? Para me defender do evolucionista, ok? E então, você tem, como eu já falei em vários vídeos, diversos exemplos de espécies que elas, sim, tinham já uma carga genética acumulada, elas já tinham uma heterozigose reduzida. Tá? A heterozigose é quando você tem dois alelos diferentes no mesmo locus. Tá? Você tem 2 cromossomos, então ao invés de ter, sei lá, um A e um A em cada cromossomo, você tem, sei lá, um A e um T. Tá? Isso chama heterozigose. Okay? Algumas doenças, elas precisam ter os 2 locus em homozigose para se manifestar. Tá? Então pense da seguinte forma. Se existe um gene, né, e existe, né, uma cópia do gene no outro cromossomo, e ele é responsável por alguma função, sei lá,
produção de algum hormônio, ok? Então, os dois cromossomos estão ali com o gene funcionando e gerando aí algum precursor, alguma proteína que vai ser envolvida em a recaptação de algum hormônio, tá? Se você tem uma mutação em um dos cromossomos, naquele alelo específico, então, sei lá, era a T, aí vira um C, que seja, e aquele gene agora, ele faz uma proteína defeituosa, pode ser que apenas um cromossomo seja suficiente para manter aquele hormônio em uma taxa razoável para você ter uma vida saudável, tá? Então, você tem aí uma homozigose em relação à doença. Você tem apenas um alelo defeituoso, tá? Que afeta aí, então, o funcionamento desse gene. Caso você herde 2 alelos defeituosos dos seus pais, e agora você está, né, ou você é homozigoto para esse alelo que causa esse defeito, então os 2 cromossomos vão estar com genes que são incapazes de né, modular esse hormônio da forma apropriada, ok? Então, esse tipo de problema, ele aumenta quando você tem parentes, tá? Casando uns com os outros, porque aí a probabilidade de você, se houver uma doença na família, acaba aumentando a probabilidade desses alelos aí deletérios entrarem em homozigose na prole e essa doença se manifestar. Mas é um aumento não tão alto, tá? É uma coisa aí, às vezes, de menos de 10% ou 12%, se forem, sei lá, primos de primeiro grau, ou não é uma taxa tão elevada quanto as pessoas costumam pensar, tá? Inclusive, já foi mostrado ali num artigo de meta-análise que eu já mostrei aqui nesse canal, que os animais, por exemplo, eles não evitam incesto. Tá? Achava-se que exatamente por causa do suposto dano do incesto, os animais já teriam aí evoluído para evitar reproduzir com indivíduos aparentados. E isso não foi encontrado numa meta-análise olhando diversos animais, tá? Então, assim, os problemas de inbreeding, eles são menos piores, por assim dizer, do que as pessoas imaginam, tá? Você tem populações aí de algumas dezenas de indivíduos, centenas de indivíduos, então elas são extremamente o que a gente chama de inbred, né? Elas têm baixa diversidade genética e elas estão ainda assim sobrevivendo muito bem, tá? E você tem exemplos aí na literatura de animais que chegaram a ter 2 indivíduos ou 3 indivíduos e essa população se recuperou, tá? Isso, populações que já tinham uma baixa diversidade genética, que já tinham uma carga mutacional elevada, e ainda assim essas populações foram capazes de se recuperar. No caso de Adão e Eva, você não teria isso. Você teria 2 indivíduos que não teriam nenhuma mutação, seriam indivíduos que teriam alta heterozigose, ou seja, alta diversidade genética, tá? Então, na recombinação com as centenas de filhos que eles teriam, então você já teria aí essa alta diversidade genética, tá? Então, nenhum modelo evolucionista de coalescência, de tamanho populacional, ele vai colocar essas premissas cristãs no modelo. Ele não vai assumir um casal com máxima heterozigose, ele não vai assumir uma prole de centenas de filhos, tá? E até existe um problema que esses modelos aí de tamanho populacional, de você tentar calcular qual era o tamanho populacional sei lá, X anos atrás, eles têm pela própria natureza do modelo, eles limitam o mínimo até um certo número, tá? Inclusive, existem com os próprios modelos evolucionistas que não levam as premissas católicas né, como fato, eles chegam à conclusão que houve um bottleneck, que a gente chama, na história humana, tá? Existiu um momento em que a população, o N, né, o N efetivo, né, da população caiu drasticamente, tá? Isso o próprio modelo evolucionista aponta, ok? Mas por que ele diz que caiu drasticamente? Ou, ao invés de dizer era pequeno no princípio e expandiu? Porque o modelo ele já assume que todos os organismos são aparentados,
que a vida vai até 4 bilhões de anos atrás, numa continuidade aí de linhagem, tá? De ancestralidade, que seja, e descendência. Então, óbvio que esses modelos têm essas pressuposições. Tá? Então, quando se fala, é impossível que a humanidade tenha a diversidade genética que tenha. Primeiro, essas coisas são extremamente difíceis de calcular. Segundo, que as pressuposições do cristão jamais serão incorporadas no modelo. Então, isso chama petição de princípio, ok? De pandas, é possível que eles vão entrar em extinção e vão morrer. Porque o povo lá todos entre si. Abortos espontâneos não tiveram em pouco tempo por causa do incesto. Por quê? Baseado no quê? Baseado na ciência que nós temos hoje, analisando. A gente isso sabe. É um anacronismo. Não, mas como é que eles reproduziram e não tiveram abortos espontâneos, não tiveram infecundidade, porque isso acontece com casais que se reproduzem entre si. Se tu tem 2 pessoas só, tu não tem variabilidade genética suficiente para que tu consiga povoar tudo. Tanto é que, se tu tiver um casal só de pandas, é possível que eles vão entrar em extinção e vão morrer. Porque eles vão reproduzir entre si. Não tô fugindo do tema. O tema é Adão e Eva. Não, o tema não é Adão e Eva. O tema é que isso é um mito. Mas é um mito. Você não consegue comprovar que isso é um mito. Consegue. Não consegue. O que você está me dizendo é que se eu... Só que quando eu olho... Porque não existiu Adão e Eva. Vamos lá, eu olho pela fé, ok. Não, mas olhando pela fé, exatamente. Eu vou olhar pela fé, eu sei que existe Mas eu preciso que tu me explique a deterioração genética, como é que ela não acontece. Mas aí a minha resposta é pela fé. Mas não pode ser pela fé, tem que ser científica. Não, mas a sua resposta científica não é que é um mito. Você não me respondeu Eu tô te respondendo agora. Adão e Eva é impossível ter isso. Não, você não respondeu. Sabe o que você está dizendo? Que, tu acredita que o homem veio do barro? Que eu estou vendo... Tu acredita que o homem veio do barro? Acredito. Do jeito que está escrito ali, eu acredito. Como é que tu acredita que o homem veio do barro? A gente tem 99,8% de semelhança com um chimpanzé. A minha pergunta é, como é que você acredita? 98,8% de semelhança com um chimpanzé. Como é que você acredita Quanto a gente... Tá, então você vê que esse cara, eu não sei nada desse cara, eu deveria ter lido sobre ele, tá? Essa galera, é o que eu falei 1 milhão de vezes aqui nesse canal. O pessoal não sabe nada de ciência, nada da literatura vigente. E eles vão e falam com a maior confiança do mundo sobre esses assuntos que eles não dominam, tá? Então esse negócio aí, o homem é similar 98,8% com chimpanzé, tá? Eu já falei nesse canal que eu não me importaria que o homem fosse 100% similar com o chimpanzé do ponto de vista genético. Isso só provaria o que eu sempre falei, que o reducionismo genético não faz sentido, tá? Que você não pode confundir a identidade de um organismo com o seu código genético, tá? Você pode ter o mesmo segmento né, de um genoma e ele pode ser codificado em diversos tipos de gene, tá? Então, a identidade não é o genoma, ok? Mas, enfim, mesmo esse valor que ele está dando aí, esse valor, ele é falso, tá? Eu já fiz uma live sobre esse assunto, se vocês quiserem assistir, é uma live um pouco mais técnica, mas na época que foi calculado esses 98,8% de similaridade, foram basicamente apenas os fragmentos, né? Você alinha um genoma no outro, aquilo que não alinha, você não conta, tá? As variações estruturais, ou seja, duplicações, deleções, você não computa. Então você pega simplesmente as regiões que alinham e olha quantas variações de ponto existem naquelas regiões que alinham, tá? Inclusive foi publicado um artigo na Nature, eu acho que foi ano passado, ou 2024, em que mostrou-se que esse valor não é bem isso, tá? Eu diria que o valor real de similaridade, levando em consideração as diferenças estruturais do genoma e as partes que não alinham de forma nenhuma, então, por exemplo, o cromossomo Y de chimpanzés e de humanos é bastante diferente, eu diria 60% diferente, você chegaria aí a um valor ainda alto, mas um valor de, por exemplo, 85% de similaridade, ok? Então, esse valor que ele está trabalhando aí, mostrando que ele não faz a menor ideia do que ele está falando, ele só repete aquilo que ele escuta, é um valor que não se sustenta, nunca se sustentou, tá? Naquela época não se tinha o genoma completo do chimpanzé, o genoma humano também não era completo, tá? O genoma humano foi de telômero a telômero, foi publicado só recentemente. Então, assim, esse pessoal não faz a menor ideia, né? Se você perguntar para ele de onde que a métrica saiu, como que foi feita essa métrica, ele não sabe, né? Ele repete, né? A evolução é uma religião, né? Os seguidores, né? Os fiéis da evolução, eles não sabem
é o que se trata. Eles escutaram do padre, no caso, algum blogueiro, cientista qualquer, e eles repetem, né, o mantra, sem sequer entender do que se trata, né, a informação. Mas, enfim, e você tem aí em humanos diversos, centenas e centenas de genes órfãos que só ocorrem em humanos, né, alguns desses, inclusive são expressados no cérebro. Você tem ERVs, né, Endogenous Retroviruses, retrovírus endógenos, que são exclusivamente humanos, tá? Eu não acredito que retrovírus endógeno seja vírus, eu acho que seja simplesmente mais uma classe de transposon, porque a gente sabe que eles estão envolvidos em funções essenciais aí do corpo, tá? Mas, enfim, são genes órfãos que só ocorrem em humanos, ok? E humanos e chimpanzés são parecidos em várias coisas, então não é surpreendente que também a nível genético eles sejam similares. A nível fenotípico eles também são similares, né? Isso não quer dizer que eles são, portanto, aparentados, tá? Significa que eles são parecidos em alguns aspectos. Tem em relação ao barro. Não, mas eu não sei, eu não sou geneticista. Mas é que eu não sou geneticista. Não, mas eu não sou geneticista, amigo. Eu não sou geneticista. Eu não posso explicar toda a cadeia de como começou. Mas eu sei te dizer perfeitamente que nós não vemos o barro. Mas você acredita nisso, não acredita? Eu acredito sim. Agora aí eu te pergunto, mas como não é por que fé. surgiu a vida? Eu não sei te como dizer. Como é que nós temos todo... É por fé. Se você não sabe explicar, é uma fé... né? Não é a fé como virtude teologal, mas é uma fé natural. Você acredita porque te falaram que é assim, tá? Você não acredita porque você entende o assunto. Foi. Tranquilo. Não, achei que tinha parado com essa correria, mas... Isso tu não vê ainda, né? Tudo Olá, bom? tudo bem? Eu sou o Paulo, sou mestrando em Filosofia da Religião, terminando meu mestrado. E, na verdade, eu tendo ao evolucionismo teísmo. Eu não vejo evolucionismo teísta, eu não vejo nenhum problema com isso. Perfeito. Então aqui, ó. Tamo junto. Perfeito. Só que aí tem um problema na sua cosmovisão, que as condições para que a vida surja, elas precisam ser tão precisamente ajustadas para permitir que a vida exista, que a melhor explicação disso é que tem uma mente inteligente por detrás do universo. Então, as próprias condições com base nas quais você vai operar para que a vida surja, elas... O argumento é justificado, né? Exato, elas inferem como a melhor explicação a explicação de eliminar as hipóteses alternativas que a causa de tudo isso é uma mente inteligente. Eu posso falar de algumas. Não precisa, é que o ajuste fino ele tem uma explicação muito interessante que o Douglas Adams, que é um ateu muito antigo que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele falou há muitos anos atrás e que até hoje ela serve perfeitamente, né? É a metáfora da poça, né? A poça que é? Tem um buraco no chão, um dia chove e a água enche, né? A água enche até o topo e preenche todas as ranhuras que tem daquele buraco. Se aquela poça tomasse consciência de vida, ela diria assim, nossa, que buraco perfeito. Certamente alguém criou esse buraco para mim porque ele se adapta a todas as minhas ranhuras. O que acontece? O Douglas Adams vai dizer assim, é isso que a gente está falando aqui. Nós não Isso daí é conhecido como princípio antrópico. E é um tipo de argumento que, no contexto do argumento teleológico, já foi considerado como argumento que não faz muita diferença. Mas continuando. Você coloca uma pessoa num paredão e você dá 1 milhão de tiros e nenhum acerta. E ela se pergunta, por que eu estou viva? É claro que ela tem que estar viva para verificar que nada acertou nela. Mas a questão é, por que nada acertou? A questão anterior. É que nós nos moldamos a esse mundo. Não. O que o careca tá fazendo aí é uma falácia, tá? E o rapaz aí tá apontando essa falácia, tá? Sim, para a própria química existe. Para a própria química existe. Luke Barnes revisa vários artigos que estão fazendo É claro que para você estar aqui e ser capaz de olhar para o céu e dizer, nossa, existe um fine tuning. Você primeiro tem que estar aqui para fazer a contemplação. Mas o fato de você estar aqui não diz por si só, o universo tinha que ser dessa forma, uma vez que eu estou aqui. Senão você comete uma petição de princípio. De novo. Tá? É lógico que para você avaliar o universo e perceber esse fine-tuning, você tem que estar vivo para fazer a avaliação. Mas o fato de você estar vivo para fazer a avaliação não significa que o universo tinha que ter as condições que tem. Pode ser que, né, se as probabilidades forem como o evolucionista acredita que elas sejam, tá, a relação ao funcionamento naturalista do universo, que não haveria, do ponto de vista probabilístico, um universo para ter uma pessoa para fazer essa contemplação. Tá? Então você chegar à conclusão, eu estou aqui, logo esse universo é possível do ponto de vista naturalista, você já está cometendo uma petição de princípio, tá?
você teria que analisar o mundo tal como ele é, tá? E ver se aquilo que você compreende de física, química, etc., poderia, né, essas causas naturalistas poderiam ter gerado um universo com pessoas capazes de avaliar este mesmo universo, tá? Senão você está cometendo uma falácia. Esse rapaz aí não percebe que o está fazendo, né? E nos fazendo agir dessa forma. Os cosmologistas mais renomados não negam que há teoria da evolução. Eles não negam que há teleologia. O que eles tentam fornecer explicações. Mas o ponto que eu estou dizendo é o ponto de vista científico, entendeu? O ponto de vista científico é justamente a seleção natural explica como a gente vive aqui. E não é porque o mundo foi feito para que a gente se adaptasse, para a gente ficasse perfeito a ele. Mas as condições para que a seleção natural ocorram são tão precisamente ajustadas. Não são, a força fraca, a força forte, a força eletromagnética, se ela fosse a força gravitacional, nós teríamos vida diferente. Não seria, porque a própria química colapsaria, porque não haveria, por exemplo, não haveria estabilidade nos átomos. Nossa, olha a petição de princípio, né? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, não é que nós somos perfeitamente adaptados ao mundo, ou o mundo é da forma que é e permite a vida. Não, é uma coincidência e é a seleção natural que nos adaptou às condições vigentes. Se as condições vigentes fossem diferentes, nós teríamos... o processo evolutivo teria levado a uma adaptação diferenciada. Então, se o mundo fosse feito só de silício e sei lá o que, haveriam criaturas que só comem silício, o que é que seja, tá? Então, veja que aí há uma pressuposição que o processo evolutivo ele é basicamente onisciente, ele é capaz de adaptar as criaturas a qualquer condição vigente, tá? Ele é de certa forma teleológico, finalista. Então você vê que esse cara ele nem percebe os buracos filosóficos que ele está se enfiando. E, de novo, é a petição. A adaptação, ela não é uma condição ou uma consequência necessária, exclusiva do evolucionismo. O cara que acredita que Deus criou as coisas, ele acredita em adaptação, ele acredita que as coisas os organismos foram criados, adaptados ao seu meio, tá? Então você apontar o fato da adaptação e dizer, a seleção natural foi a causa dessa adaptação, de novo, isso é uma petição de princípio. Você tem que mostrar que a seleção natural é capaz de causar a adaptação. E como nós já falamos 4 trilhão de vezes aqui nesse canal, a seleção natural não é causa, ela é a consequência de alguma coisa, tá? O que realmente causa a variação é a mutação. É a mutação que é aleatória, inclusive. Então, o acaso seria responsável pela adaptação. Porque adaptar é você se adequar ao seu meio de vida, tá? Então, a seleção natural é simplesmente um aumento na frequência de um alelo de um gene ou de uma característica, se for te facilitar. Então, para que ocorra a seleção natural, o aumento na frequência daquela característica, você já precisa estar adaptado, né? Mais do que seu coleguinha. Então, a seleção natural não pode ser a causa da adaptação, tá? Ela é a consequência da adaptação, tá? Então, esse pessoal não sabe o que fala, como sempre, né? Mas vai em podcast debater com os outros. Os átomos não teriam estabilidade, portanto não haveria ela pode ter diferença. As variantes podem ser iniciante no argumento teleológico. Mas não é verdade teleológico, eu tô falando científico. Esses dois, né, todas as conversas que um falando em cima do outro, né, fica difícil, né? Luke Barnes é um grande cosmólogo que diz a esse respeito, ele já revisou vários... seleção natural. A seleção natural permite que nós nos que a seleção natural ocorra. Você está jogando o problema, você está fugindo do problema, você não está lidando com ele. Eu estou dizendo que a seleção natural... Eu estou dando um passo para trás, você está dando um passo para frente que pressupõe... A vida vai existir... Até engasguei aqui, meu Deus do céu, não dá, né? Esse cara não escuta, né, o careca, pô. Nesse mundo, não porque ela tá perfeita para existir nesse mundo, mas porque o mundo Ninguém vai mudar argumenta isso, a gente só tá argumentando que as condições para que a vida exista são suficientes. O ajuste divino vai não precisa ser perfeito. Então, por você exemplo, inferir que existe um design, não precisa que aquilo que é designado seja perfeito. Se você tá numa floresta e tem uma fábrica lá que gera carros, você não vai acreditar que aquilo é espontaneamente, mesmo se... Sim, porque a gente sabe que foi fabricado, mesmo né? se... Não, se você tiver algum tipo... Mas se tu jogar um ser humano no meio da... e voltar daqui a 10 minutos, como é que ele vai estar? Ele vai estar igual? Meu Deus do céu, que coisa insuportável. Meu Deus. Deixa eu tomar um gole de vinho sem engasgar dessa vez. Parece um casal brigando, cara. Ou 2 crianças conversando, velho. Alguém tem que ter a maturidade de ficar em silêncio, deixar a pessoa falar o que quer falar
e depois peça silêncio e fale a sua parte, meu. Que coisa insuportável isso aqui. A gente vai moldar você tá ele. concordando com o que você tá falando. A gente sabe que foi fabricado porque a gente consegue inferir características de design. Se tu deixar 10 mil anos aquela fábrica lá, Você tá falando de tópico em tópico, galope de guia? Não, cara, eu tô falando exatamente sobre isso. Tô no teu argumento. Você falou de ser perfeito. Eu tô falando que não precisa. Aí você saiu do tópico. Não precisa ser perfeito pra gente inferir um design. Calma, deixa eu te Se explicar. você criar um celular e ele tiver problemas, ele é imperfeito. Você ainda tem 15 minutos ainda. Nossa. Prazer, mesa. Sou o Benhur. Fala, Benhur. Eu trabalho com contabilidade. Eu sou apenas um estudioso, um amante da Bíblia, né? Refaz a afirmação pra mim, por gentileza. Ciência prova que o relato da criação de Adão e Eva são só um mito. São só um mito, né? Aqui que é um ponto interessante. A relação da criação do mundo, tanto para o criacionismo quanto para o evolucionismo, ambos são uma teoria. Nenhum deles eles podem ser de fato comprovados. Não, na verdade, a teoria da evolução ela é uma teoria. A criação do mundo é uma teoria. Toda teoria ela começa com uma hipótese. Ela só se torna um fato quando ela se torna uma lei. Qual é a partir a do hipótese momento da que ela criação? não se torna uma lei, ela não é real. Não é bem assim. Mesmo lei, né? Tem leis que são reformuladas, tá? Então, esses negócios são simplesmente conceitos que a gente cria aí. A ciência pode dar mais ou menos grau de credibilidade para uma hipótese, para um modelo, tá? Mas sim, o que a gente chamaria de lei aí, no sentido coloquial, ele tem um pouco mais de, sei lá, consistência, repetibilidade, quer que seja. Ela é uma teoria, ela existe uma probabilidade de que ela possa existir. existir. Tu sabe que leis ficam dentro de uma teoria? Sim, ela Por exemplo, vem a teoria da partir de uma gravidade teoria. tem uma lei. Sim. Tá? Mas é que a teoria... Mas antes de haver uma lei, mas é que a existe teoria é o uma grau mais alto. hipótese, A teoria é o grau mais alto. A lei é o grau mais alto, Não, a teoria é o grau mais alto porque ela explica... nós temos a lei. Não é verdade. As duas coisas que a gente tem é o seguinte, a teoria e lei, elas são complementares uma da outra. A teoria é que vai explicar como aquilo acontece. E a lei vai dizer o que é aquilo. Através, por exemplo, de uma... Basicamente, a lei é a confirmação da teoria. Não, ela está dentro da teoria. Porque a teoria comporta... Sim, eu entendi perfeitamente. Fatos. A gente não pode descaracterizar uma teoria e dizer, é só uma teoria, porque nós estamos falando do mais alto grau de conhecimento científico. Não é só uma teoria. A teoria da gravidade, a teoria da relatividade e a teoria da evolução. É impressionante como os caras, eles têm a mesma conversinha, né, velho? 15 anos atrás, quando eu estava na graduação, a gente escutava a mesma baboseira. A evolução não é só uma teoria, como você acha. Teoria não é só um palpite. Teoria é essa explicação geral que coloca todos os fatos outrora isolados, coesos entre si. Ele dá um arcabouço teórico para unificar todos esses fatos, etc. Tá? Ótimo. Só que a função da ciência moderna não é fazer teorias. A função da ciência moderna é fazer modelos. Modelos são capazes de prever coisas. O que a teoria da evolução consegue prever, meu amigo? Tá? O máximo que a teoria da evolução consegue, é por isso que o neodarwinismo permanece como o carro-chefe dentro da academia, apesar de já ter sido basicamente demonstrado ser incapaz de causar a diversidade biológica que o evolucionismo exige, é porque é o único que a gente consegue fazer algum tipo ali de modelo com um mínimo de previsibilidade. Tá? E ainda assim uma previsibilidade baixa e geralmente para trás, não é nenhuma previsibilidade para o futuro. Então você consegue mais ou menos prever, baseado em frequência alélica, se qual das duas populações ali, sei lá, de carvalho na Inglaterra, qual delas que veio primeiro, tá? Quando teve lá o glacial máximo, que a gente chama, né? E depois aquilo ali contraiu na última era do gelo, etc. Então houve uma expansão das plantas ali para o norte e a recolonização da Inglaterra. Então você pode analisar a frequência alélica ali dos híbridos de duas espécies de carvalho e olhar e tentar descobrir qual foi a espécie pioneira, tá? Esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa de detetive, investigação, é o máximo que você consegue fazer olhando com a genética de populações, tá? E isso, jamais esse tipo de análise será possível de explicar a origem de um plano corporal novo, até de um gene novo, tá? Porque ele já presume os alelos, que são simplesmente variações de um mesmo gene, ok? Então, assim, Ai, ai.
ela não seria teoria se ela não tivesse... Então, dizer a teoria, que eu até esqueci o que eu estava falando, né? Mas a teoria... Então, você tem que ter um modelo que é capaz de explicar aquilo que você quer que seja explicado. No caso, a origem das espécies. E não espécies como variedades de tentilhões em Galápagos, mas sim a origem de novos planos corporais, a origem de novos grupos funcionais, tá? Até do ponto de vista fisiológico, genético, quer seja, tá? Não precisa ser necessariamente a nível de organismo, tá? Então, assim, existe uma teoria capaz de explicar isso daí? Não. O que existem são hipóteses e palpites, tá? Toneladas de evidências para substanciar ela. Exatamente, mas o criacionismo também tem toneladas de evidências que possam ser comprovadas. Qual é a hipótese do cristianismo? Porque nem hipótese o cristianismo tem. E, obviamente, o cristianismo está relacionado a um elemento... Desculpa, o cristianismo não. O criacionismo. Está relacionado a um elemento ao quê? Qual é o elemento principal? Ele não tem hipótese. O elemento principal é a fé. É óbvio. Se você pegar... Não, você pode fazer previsões. Você esperaria, por exemplo, que se o criacionismo, como eles gostam de chamar, apesar de eu achar essa palavra problemática, né, se Deus criou as coisas, vamos colocar dessa forma, então você esperaria, por exemplo, que, contrário ao que os evolucionistas sempre disseram, que o DNA será constituído em sua grande parte de lixo, você esperaria que a maior parte do genoma seria funcional. Tá? E aquilo que não fosse funcional, você conseguiria empiricamente demonstrar que haveria uma função no passado que foi perdida. Sei lá, então há um gene ali e esse gene ele está, de alguma forma, defeituoso, igual uma anemia falciforme, é uma doença. Tá? E você só consegue classificar algo como uma doença porque você já assume que existe uma teleologia. A doença, ela é uma falha daquilo, no caso que seja um gene, uma proteína ou um sistema, de alcançar o fim, aquilo que ele deveria estar fazendo. Tá? Então é impossível, por exemplo, discutir biologia sem aceitar que existe teleologia, finalidade. Né? Algo que com Darwin, teoricamente, foi eliminado. Não há teleologia. Tudo é um aglomerado que se formou ao acaso, que tem uma aparência de função. Tá? É isso que eles acreditam. Tá? Então, o que você percebe hoje em dia? Que sim, o genoma ele é completamente funcional, com exceção, obviamente, daqueles pedaços que foram, que mutaram dentro de uma população. Tá? E não são coisas ali, o sujeito tem um gene que existia em peixes, ele é uma ave. Não, nós estamos falando de genes de ave que, por alguma razão, naquela população específica, você tem um alelo ali, sei lá, na melanina, envolvido com genes de melanina que está superexpresso ou quebrado, alguma coisa do tipo, tá? Então, se a evolução fosse verdadeira, isso foram os próprios evolucionistas que disseram, você esperaria, então, que o genoma fosse quase inteiro, repleto de lixo desses bilhões de anos de evolução, tá? Inclusive, quando se percebeu que apenas 2% do genoma codificavam para proteína, tá? Os evolucionistas disseram que isso era uma prova contundente da evolução. Tá? Nós temos um bando de lixo e hoje nós sabemos que isso é uma imbecilidade. Tá? Então, o que se encaixa mais? Se você for chamar, tá errado, mas se você for chamar a criação de Deus uma teoria, tá? Que o mundo e as criaturas foram criadas por Deus é uma teoria. E que a evolução ao acaso e seleção natural é a segunda teoria. Organismos adaptados ao meio de forma perfeita, tá? Com seu genoma basicamente inteiramente funcional. Qual das duas explicações se adequa melhor aos dados? O fato que é a teleologia, que os organismos agem para um fim, que há beleza na natureza, que há harmonia, que há cooperação, que há um ecossistema. O que se encaixa melhor? Isso numa criação de um Deus bondoso ou o processo egoísta da seleção natural e mutação, o gene egoísta aí de Richard Dawkins? É essas perguntas que você pode te fazer. Se você quiser tratar a criação como uma teoria.
né? Que está errado, né? Não é uma teoria, ok? Mas você pode sim olhar para o mundo e ver qual dos dois arcabouços, das duas visões de mundo melhor se adequam ao que você enxerga. Quando você vê um beija-flor bebendo lá néctar em uma flor e você vê aquela engenharia daquele beija-flor que a gente não conseguiria replicar em um laboratório com a eficiência que o beija-flor tem, apesar dele precisar de muita energia, né? Mas ele consegue voar paradinho, aquela coisa belíssima, né? Que combina o belo com a maravilha biológica. Quando você olha para aquele beija-flor se alimentando e você para lá, até você ateu lá no seu DA, lá fumando seu baseado, lá loucão, e aí você para lá, não, cara, pô, beija-flor doido, velho, nossa, velho, chega aí, bro. Aí você para de jogar o seu Nintendo lá e vai lá olhar esse beija-flor com a beleza que tem, com a funcionalidade que tem, isso aí se encaixa mais em... Se você perguntasse para uma criança de 5 anos, você acha que aquilo ali foi criado por um Deus bondoso e né, inteligente? Ou você acha que isso aí foi um processo, o beija-flor é a culminação de um processo cego que vai ao acaso, gerando mutações e mutações que funcionam, que aumentam o sucesso produtivo ligeiramente, são passadas para frente, e aí por milhões e milhões de anos o beija-flor surgiu. É isso que você tem que se fazer. Dizer, porque a ciência, um é ciência, o outro é mito. Um método científico e nós pegarmos terra, barro e você dar um sopro em alguém, vai nascer uma pessoa? Obviamente não, porque tem um elemento fundamental. Você não é divino. Eu não sou Vossoroca. Não, com certeza, mas você não se torna um ser divino. Mas a partir desse momento, a gente só consegue entender de forma clara. Que seja a hipótese do criacionismo, a teoria do criacionismo, não a teoria. Vamos colocar a hipótese como você achar melhor. Científica. Não, e a teoria do evolucionismo não pode ser comprovada. Qual é o fato? Então você não pode dizer que a existência humana vem. O careca não deixa ninguém falar, meu. Ele fica falando em cima, bicho. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu não sou 13 minutos, pelo amor de Deus. Boa! Fala, Misa. Voltei. Vamos lá. Cara, em relação a essa afirmação, eu iria pela mesma linha da última descrição. Vou pedir para os meus colegas terem um pouquinho mais de paciência. Eu vou falar menos dessa vez, porque tá ficando longo demais. Mas, mais uma vez, assim, eu pego o Dennis Alexander, que é um cientista, também teólogo norte-americano, que tenta fazer esse diálogo entre a ciência e a teologia. E ele vai elencar algumas possibilidades de interpretação. Ele é teísta evolucionista, o Dennis, tá? Do relato de Adão e Eva. Tá. E mais uma vez, eu acho que a sua afirmação ela ignora esse universo de diversidades. Então ele elenca algumas possibilidades principais. Eu elencaria 4, que eu acho que simbolizam bem as principais posições sobre esse tema. Tá. Então você tem a interpretação criacionista de Terra Jovem, né, mais literalista também. No outro extremo, uma interpretação um pouco mais simbólica, que vão entender que não faz tanta diferença se Adão e Eva existiram, não me filiou essa posição. Então acredito que Adão e Eva existiram. Acredito. E aí tem duas posições. Mas que eles botaram toda... Não, só pra entender, eles criaram todas as pessoas no mundo? Então, tem duas posições intermediárias. Perfeito. Então, uma primeira que vai encarar que eles são seres históricos, mas que a Terra é mais antiga, enfim, e que eles estão, sei lá, no surgimento do Homo sapiens sapiens e que a carga genética deles é necessária no resto da humanidade, teologicamente. Isso parte muito do Agostinho, né? A teologia agostiniana. E tu pode usar, inclusive, o DNA mitocondrial, mesmo que eles não tenham sido um casal, né? E tem uma quarta posição que entende também a historicidade, afirma a historicidade de Adão e Eva, mas que não pressupõe que teologicamente é necessário que a carga genética deles seja passada por toda a humanidade. Mas a gente tem isso, né? Carga genética, eu vejo isso toda hora. Carga genética na genética é considerado aquilo ruim, uma coisa ruim, tá? O que eles estão falando é diversidade genética. Carga genética é exatamente esse acúmulo de mutação e escambau, tá? Então, toda hora esse pessoal fala aí, ambos os lados, carga genética. Não. A diversidade genética. Então, A gente tem a Eva mitocondrial e o Adão cromossomial, que são os nossos ancestrais mais antigos, assim. Só que eles não foram um casal, né? A Eva existiu 300 mil anos essa quarta antes, posição Adão entenderia que é de fato um casal histórico, um casal que se relacionou com Deus e que são os pais da humanidade nesse sentido mais teológico, como representantes pactuais, como a gente diz na teologia, ou seja, que os atos, tanto as virtudes quanto os vícios deles, reverberavam espiritualmente para toda a humanidade, mas eles vão, assim, o Dennis ele vai colocar eles ali por volta de 10, 12 mil anos atrás, ou seja, distante do surgimento histórico da humanidade. Então, eu tendo a essa quarta posição e não vejo assim como a sua afirmação pode, de maneira exaustiva, negá-la. Não, mas é que eu quero entender assim. Tu acredita, então, que não era o único casal na Terra? Sim. Era o único casal na Terra? Não era o único casal na Terra. Mas aí tu tá concordando comigo.
Não, qual que é a sua formação? Relê, por favor. É só um mito, mas é como eu expliquei. Não, eu disse que é só um mito. Eu disse que é histórico. E aí, mais uma vez, Misa, eu acho que a sua posição tende a uma polarização, uma radicalidade muito simplista do debate. É porque justamente eu tento que mostrar se coloca em oposição ao literalismo, recaindo num cientificismo que empobrece o debate, infelizmente. Não, eu concordo com o Careca. Então, esse menino aí, ele abraça o evolucionismo teísta, ele concede tudo aquilo que o evolucionista quer. Então, não eram duas pessoas, tá? É uma população. Adão e Eva foi só um casal dentre muitos. Eles tinham um papel ali simbólico, representativo, uma amizade com Deus. Tem várias e várias ideias aí de evolucionista teísta, todas heréticas, tá? Não só desse pessoal protestante. Infelizmente, no meio católico tá cheio de teísta evolucionista. Eu diria que a maioria dos católicos, infelizmente, são evolucionistas teístas, e você tem de tudo, né? Adão e Eva foram humanizados, eram hominídeos, aí Deus infunde a alma nos hominídeos quando eles alcançaram a complexidade suficiente, ou a última mutação ocorreu no embrião de 2 hominídeos, aí Deus infunde a alma, então Adão seria filho de 2 primatas irracionais, e seria tipo um Mowgli, né? Ou sei lá, Adão e Eva foram separados da tribo, ou que Adão era só um representante e por ser o chefe da tribo, o pecado original passa por imitação, ou seja, uma heresia também. Até o Pio XII, que o pessoal teísta evolucionista modernista dentro da Igreja Católica usa de referência, fala, né, que o monogeísmo não dá para aceitar, ainda que ele fale de uma forma ambígua, que tenha levado exatamente os modernistas a salivarem e quererem conciliar poligeísmo com o pecado original e Adão e Eva e assim por diante. Então você tem todas essas ideias aí, e todas as ideias são reações à teoria da evolução. São pessoas que aceitam todas as premissas, todas as conclusões dos neodarwinistas e estão tentando acomodar o relato bíblico, a sua tradição, tá? Ou melhor, destruir a tradição para se acomodar com a ciência moderna. Tá? Uma ciência moderna que, inclusive, eles não conhecem e estão simplesmente aceitando por argumento de autoridade, né? Sendo que a teologia e a filosofia, se for para seguir a autoridade, ela está acima na ordem, né, aí, do conhecimento do que a própria ciência empírica. Tá? Você não pode fazer ciência moderna sem pressupostos filosóficos. Tá? Você não pode fazer ciência moderna sem a teologia, tá? No sentido de que, né, Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a partir dele que vem a sua inteligência, tá? Então é uma ciência mais perfeita, mais última, que se lida aí com coisas mais elevadas, ok? Não estou dizendo aqui que o sujeito precisa estudar teologia para fazer ciência empírica, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na ordem, né, do conhecimento, né, na ordem de perfeição, as ciências que lidam com coisas mais abstratas, mais elevadas, elas têm prioridade, tá? Na escala. Então, para você fazer um modelo científico, você escolher a parcimônia ou o método bayesiano, é necessário, então, né, uma posição filosófica, uma posição anterior ao próprio método científico. Não tem como você usar um método científico para decidir se é melhor usar o método frequentista ou o método bayesiano, por exemplo, em uma análise lá estatística que você está fazendo, ok? Então, e você precisa já pressupor a inteligibilidade do universo, a confiabilidade dos sentidos humanos para você começar a fazer ciência, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Eu acho que assim, é que vocês estão fazendo uma interpretação baseada agora no que a gente conhece do tempo moderno, da ciência moderna, e vocês estão aplicando Não, eu vou apresentar uma discordância. Isso é uma interpretação. Vou apresentar uma discordância. Concordo com o Careca. Esse cara aí, ele não tem fé, né? Ele capitulou, ele acredita na ciência moderna antes de qualquer coisa, ele está acomodando a ciência moderna, ou, né, não estou dizendo a ciência moderna no sentido de a ciência está certa e logo devemos recusar, não, mas aquilo que os cientistas ateus, evolucionistas estão falando e ele, né, acomoda aquilo à sua visão de mundo. Dentre os pais da igreja, já há uma carga concisa de interpretações não literalistas. Ou seja, não é uma mera demanda. Não, mas é que os cristãos do tempo presente estão atualizando o texto. Que foi 12 mil anos atrás, que foi um casal. Claro, isso a gente... Porque esse casal não poderia passar para nós, por exemplo, o pecado original, se fosse verdade. Porque eles não são os únicos antepassados. Mas, mais uma vez... E aí tu cria um problema teológico. Tá certo. Eu adoro isso. Quando
É esse que é o problema de neguinho que capitula, fica falando, não tem problema nenhum, dá para conciliar. Não dá. Os ateus, como Thomas Huxley, eles sabiam da incompatibilidade. Você ficar... O ateu evolucionista, não estou dizendo que todo ateu é evolucionista, eu acabei de dizer que a maioria dos católicos é teísta evolucionista, mas os ateus evolucionistas adoram os teístas evolucionistas. Adoram. É por isso que o Pirula lá, né, que Deus, né, dê a ele a cura, né, se fosse a vontade de Deus, né, ele tem vários amigos aí que são teístas evolucionistas, que acreditam que, né, o Deus é responsável pela evolução, mas assim, o que ele faz? Nada, ele está lá. A evolução segue por si só. Isso aí eu concordo, vamos shake hands, né? Igual o rapaz aí. Porque esses caras não causam nenhum conflito com a visão desse pessoal, tá? Então, é patético isso. Eu já disse em um vídeo anterior, ou talvez foi com o vídeo do Marcelo, eu tenho mais desgosto por esses comprometedores aí, né? Que Nossa Senhora mencionou lá em Akita, né? O mundo será cheio de... Não existe uma tradução não que ela tenha falado em inglês, né? Mas em inglês tem uma palavra muito boa que é compromisers, né? Aquele cara que cede, fica em cima do muro, né? Quer agradar todo mundo, aí ele, né, cede de cá, cede de lá. Eu tenho mais raiva desse religioso que fica cedendo pra cá, cedendo pra lá, do que do ateu evolucionista. Eu acho que o segundo é mais consistente, tá? Boa. Pô, ninguém trouxe Bereshit Barra até agora. 10 minutos. Vai, o Julinho! Misa, Julinho biólogo mais uma vez, tudo tal. E eu, assim, ó, eu não tenho vergonha nenhuma de, como biólogo, apoiar o pensamento bíblico que eu tenho, tá joia? A primeira afirmação que você faz, como, por exemplo, do surgimento da vida humana e a questão da teoria, ela ser realmente, é uma teoria. Ela não passa de uma teoria. Mas é uma teoria mais alto grau de ciência que a gente pode produzir. Perfeito. Né? Não é o mais alto grau de ciência, mas ela tem lacunas também, como por exemplo... Mas e qual é a teoria da criação? Porque Perfeito. Não tem teoria. Maravilha. Não tem hipótese e não Perfeito. só tem uma especulação. Ela tem lacunas pelo fato do quê? Por exemplo, eu não admito... A Terra jovem. A Bíblia nunca falou que a Terra não existiu. A Bíblia diz no início assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, entre Gênesis 1:1 até Gênesis 1:2, é atemporal. Então, muitos teólogos admitem que a Terra veio sob a hipótese da recriação. Okay? Tem o John Walton também, que ele vai dizer que assim, ó... O Bereshit Barra, ele não vai dizer que veio do nada também. Perfeito, ele vai dizer que mesmo. Deus deu função para as coisas, né? Perfeito. Então as coisas já existiam e Deus deu função. Isso mesmo, mas tem um problema, que é o seguinte, a Terra já existia, mas o Sol já existia? Perfeito. A gente vai ver, olha só, que no versículo 4, se não me falha a memória de Gênesis, é aí que Deus cria os luminares. E isso eu acho problemático, Entendeu? porque a Terra deriva do Sol. Na verdade, quando a gente vai ver sobre a questão que você tratou do ajuste fino, não há como o planeta existir com formas de vida, ainda que você queira que ela venha de qualquer forma. Como, por exemplo, você fala das células. Isso é a teoria de Lynn-Margulis, que é a teoria chamada teoria da endossimbiose, que a vida começou por um ser, na verdade, que vai se formar uma célula eucariótica da parte do citosol, que é a parte anaeróbia da célula, e depois a parte aeróbia, que é a mitocôndria. Essa é a lei de Lynn-Margulis. Só que ela é fantasiosa também. Não, eu trouxe conhecimento do Hércules, que é um doutor em química, e ele me explicou essa situação de como o universo, como a vida surge na Terra. Até explicar a fonte dele, né? É youtuber. E ele fala sobre esse ácido graxo, que é o primeiro protocélula que surge, não é uma protovida, né? Perfeito. E aos poucos essas imperfeições dela vão passando para os descendentes dela e vão criando coisas mais complexas. Porque Lynn-Margulis, por exemplo, ela diz assim, no princípio tinha uma célula unicelular, que era o citosol, e a outra depois uma mitocôndria. Ele não diz isso, que é uma protocélula, um ácido graxo. Aí elas vieram de onde? Ela não explica, Lynn-Margulis não explica. Ele fala que a formação se dá através da bateção do mar, das a questão da deposição de oxigênio. Bateção do mar, cara. Vai lá na academia, vai lá no Royal Society, aqui na Inglaterra, vai na Linnean Society, dá uma palestra e fala, a vida surgiu porque eu vi moléculas aí, o mar ia batendo e depois a célula explodiu e a seleção natural ocorreu. E hoje estou aqui dando essa palestra. Oxigênio, estabilidade da questão de CO2 e tantas outras que tornaram a vida viável. Mas ela é fantasiosa. A gente já viu, inclusive, que esses elementos, quando estão encontrados em meteoros, eles já formaram algum tipo de vida ali. Eles conseguem se manter vivos e conseguem criar uma protocélula, né? Tanto que em 2005, Fred Hegg trata no livro Show God que quando há a entrada de um meteoro, você acha lá hidrocarboneto. E em 2024, inclusive, tem um estudo muito bom que mostrou que protocélulas de graxa, ácidos graxo, conseguiram se reproduzir e manter as características adiante. Perfeito. Agora, protocélula. Então, ácido graxo agora é protocélula. Me mostra esse estudo aí, que existe protocélula em meteoro. Olha como é que esse cara, ele não faz a menor ideia do que ele está falando.
Então, sei lá, você acha um nucleotídeo num meteoro, aí de repente esse nucleotídeo vira protocélula agora. Existe um salto ontológico infinito entre um aminoácido, um nucleotídeo e uma célula, tá? Ou gordura, o que é que seja, meu. Tá? Então, uma molécula orgânica e uma célula. Você não tem, e a teoria, ela não passa de uma teoria. Por exemplo, a teoria de tectônicas de placa, ela não é mais uma teoria, porque ela é lei. Não, mas sim, ela mas é lei. Que a evolução, ela assim, ó, precisaria uma coisa muito, mas muito grandessíssima para derrubar ela. A replicação, não. A replicação do DNA seria de algo de 4 elevado a menos 180 para ela ocorrer de forma orientada. Mas aí que tá, não é orientada. Por exemplo, você já ouviu falar sobre elementos genéticos móveis? De forma de provável. O careca não escuta, né, velho? Quer dizer, agora tem 2 carecas, né? O careca da esquerda não escuta o careca da direita. E eu tô ficando careca também, antes que alguém venha reclamar. Então, não é uma crítica, é uma descrição. Por exemplo, o DNA do macaco, por exemplo, o rhesus, ou mesmo o chimpanzé, se a gente pegar 97%, 98,8% é igualzinho, mas ele é translocado. Eu não tenho. Não tem mais de 500, se não me engano, são 500... Perfeito. Como é que porque nós temos proximidade filogenética. Isso mesmo, são códons. São códons. Que são alterados em relação... Por isso que a gente é tão diferente, né? Perfeito. Mas a gente é mais parecido mas nós temos proximidade filogenética. Os egípcios diziam que nós vimos do milho. Então nós somos mais próximos do milho do que do barro. Só que, veja bem uma coisa, nós não temos como dizer que o DNA do macaco evoluiu para o homem, nem que o DNA do homem evoluiu para o macaco. Não, mas a gente teve não até é um assim cientista. Funciona, né? Teve até um cientista. Né? A gente não vem Perfeito. Teve até um cientista. O macaco é nosso primo. Perfeito. Teve até um cientista que fez um artigo, ele publicou na USP, o DNA, o transposon estraga prazer. Foi. Bem na hora do estraga prazer. Valeu. Pô, legal, dá uma olhada nisso, no transposon. Vou dar uma olhada assim. Dá uma olhadinha. Nossa, a conversa, ela não chega a lugar nenhum, né? Porque é um falando em cima do outro. Interessante. Boa! Bom, então, vamos lá. Eu sou criacionista, não sou de Terra Jovem. Tá. Eu acredito, por exemplo, que se chama na teoria que não tem hiato, né? Que tem hiato, na verdade, é a teoria B, que seria o passivo hiato. Tá. Que, na verdade, tem uma diferença igual o Juninho ele falou, do verso 1, verso 2, verso 3. Mas eu gostaria de mostrar outra coisa, por exemplo. Gostaria, por exemplo, de falar cientificamente, né? Começar nesse argumento, né? Tá. Eu poderia, por exemplo, demonstrar que, cientificamente, de fato, a teoria da evolução é a melhor explicação, por exemplo, para a diversidade das espécies, como, por exemplo, dos seres humanos. Sim. Obviamente, eu acredito no criacionismo, mas eu sou criacionismo no sentido mais metafísico, filosófico e teológico. Não acredito que o criacionismo ele pode ser científico. Tá. Mas isso não me impossibilita de crer, de fato, na descrição literal do Gênesis. Eu não tenho problema. O problema seria, se eu tentasse, obviamente, para você, pegar o criacionismo, pegar a ciência, podemos dizer assim, a entidade chamada ciência, e assim tentar mostrar, comprovar e demonstrar uma teoria da criação. Ou seja, utilizar a própria ciência para demonstrar o que está na Bíblia. Isso seria uma pseudociência. Isso seria, por exemplo, o que muitas pessoas do terraplanismo eles tentam fazer. Mas a minha intenção é mostrar a autoridade... Tu tá falando, por exemplo, do pessoal do TDI, né? Não apenas. Posso falar? Não pode falar, só queria comentar. Se não, perco a linha de raciocínio, o pessoal vai colocar a bandeira vermelha e não tem como ter debate. Então, basicamente, eu acredito que a gente tem que ter uma autoridade das escrituras. E eu consigo demonstrar, primeiramente, a autoridade das escrituras. Primeiro, historicamente, mas anteriormente, ontologicamente, metafísica. A partir de argumentos da metafísica, provavelmente você já escutou sobre esse termo metafísica, eu tendo a demonstrar metafisicamente que as verdades essenciais do cristianismo, e, por exemplo, como a palavra de Deus, elas são verdadeiras, eliminando essa contingência da subdeterminação de teorias evolutivas. Então, primeiro tópico. É que tá falando bastante, eu quero comentar algumas coisas. Primeiro tópico, basicamente... Falando bastante, meu. Você fala o tempo inteiro, cara. Interrompe todas as pessoas. O cara não consegue escutar e ouvir, né? Eu poderia falar escutar e ouvir, sentar e ouvir, né? Cientificamente, a teoria da evolução é o melhor que explica, mas eu acredito em pressupostos que não me levam à interpretação puramente material e naturalista da ciência. Então, eu acredito que a gente elimina essa subdeterminação com demonstrações, por exemplo, metafísicas históricas da palavra de Deus. Mas não para por aí. Mas a metafísica também depende de uma interpretação tua, né? Então, mas com a metafísica, ela eliminaria essa incerteza, essa Como é que ela eliminaria justamente se ela é literalmente uma interpretação tua? Do objeto formal dessa ciência metafísica. Mas eu acredito também, Eva. Acredito. Mas Físicos. Sim, o que eu gostaria de... Então, mas a metafísica que eu estou falando é demonstrar metafisicamente a veracidade do cristianismo para, sim, interpretar que exegeticamente, exegeticamente é a melhor explicação. Não, tá. E eu tento explicar que o próprio... Só pra entender, tu acredita que o Bereshit Barra significa que Deus trouxe tudo do nada? Como é que tu acredita? Eu acredito que o universo ele foi trago ex nihilo, mas eu tô falando aqui que até o próprio darwinismo ele não se sustenta justamente porque existem outras propostas, obviamente, mas elas são evolutivas. Não são existem teorias evolutivas como, por exemplo, a síntese estendida, que ela tenta trazer essa hipótese da epigenética e também da plasticidade fenotípica. Nem deu tempo de chegar lá. Obrigado, cara.
eu acho que as pessoas têm que aprender a chegar ao ponto que elas querem chegar com mais objetividade e mais simplicidade. Tá? Eu não entendi o que ele estava tentando dizer com aquela abertura inicial dele. Eu achei que ele ia falar que a metafísica pode provar que Deus existe, mas ele falou que a metafísica pode mostrar que as coisas relacionadas à Bíblia são verdadeiras. Cara, eu já falei isso para o React lá com os ateus debatendo o Guilherme Freire, que o ateu falava e não chegava ao ponto principal. Eu falo aqui pro cristão também. Cara, se você vai sentar num lugar, põe suas ideias em ordem, ainda mais quando pessoas podem interromper. O que você quer falar? Qual é o ponto que você quer chegar? Tá? Você tá ao vivo, não é igual aqui, que eu posso falar o que eu quiser e às vezes dar umas vaciladas. E se eu tivesse saco, eu podia editar os pedaços das minhas, sei lá, ficar prolixo demais, eu corto um pedaço. Não, você tá ao vivo. Tá? Então tem que ser mais direto ao ponto. 3 minutos. Vai acabar finalmente. Boa. Vamos lá. Misa, se tem alguma pessoa que acredita em algum mito aqui, é o senhor que defende a farsa que é o evolucionismo. Não, essa doutrina imbecil que acredita que a pessoa veio do macaco ou tem Não, nós não viemos do macaco. Não, é um parente do macaco, né? Não, na verdade, do macaco é teu primo, né? Mas nós somos 99,8%. O cara fala por você. Tu é amigo de Vossoroca? Fala por você. Tu é primo... Putz, velho. Deixa o cara falar, meu. Eu não sou primo de macaco, eu não venho de macaco. Se você vem, é contigo, entendeu? Se você vem do macaco, aí é você, mas eu não venho. Tu é primo da poça de lama que tem no chão? Veja bem, você tem que ter um problema. Você tem que ter um problema de cognição pra você achar que a teoria da evolução é uma coisa que pode ser levada em consideração. Eu não sou Vossoroca. Muito bom, muito bom. Tá, às vezes a pegada dele é essa aí. Pelo menos... Enfim, é tipo um Paulo Cogos, né? Tem que ter o corte! Tem que ter esse corte! Nem teve, tranquilo? Vamos lá. Eu sou o Nick, tenho 35 anos, sou casado com a Tamis e sou teólogo também, pastor. Perfeito. E pra mim é um prazer estar aqui com você, Misa. Tamis e esse cara estão em todos, né? Ele tava naquele último também, né? Bastante no YouTube, no TikTok, em vários lugares aí. No Spectrum? No Spectrum, em vários lugares. Primeiro eu quero te dar esse presente aqui. Uma cruz aí pra você. Vai pegar fogo. Vai. Vou guardar, obrigado. Novos tempos na sua vida aí. Tranquilo, vou deixar uma morte pra vida passada. Ô, Misa, eu queria primeiro entender da sua parte o que você entende por literal da Bíblia. Porque assim, quando você foi responder a Tamis, por exemplo, você respondeu dentro da visão de outro autor, né? Meu ponto não existiu um Adão e Eva que tiveram no Jardim do Éden, que pecaram. Deus não criou o mundo nessa ordem que está escrito na Bíblia. É isso que eu estou dizendo na literalidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que são mitos e tem interpretações muito interessantes dessa ideia simbólica. Como, por exemplo, os judeus reformados vão dizer que, na verdade, o Gênesis está retratando o retorno de Israel depois do exílio. Chegando na sua terra, encontrando tudo destruído e passando por aquilo. Inclusive, Caim e Abel vão tratar desses conflitos que teve entre pecuaristas e agricultores, por exemplo, de forma metafórica. Ou mesmo o John Walton vai dizer que, na verdade, esse Bereshit Bará, toda a história do Bereshit, é, na verdade, Deus construindo seu templo cósmico. Eu entendi, mas assim, eu te fiz uma pergunta, tipo, se você crê na literalidade da Bíblia, né? Não creio. Então, você não crê na literalidade da Bíblia. Não. Mas você crê que a Bíblia é dividida em literaturas, por exemplo, Sim. profecias, poética, por exemplo, tudo. essa aqui é poética. Então, exemplo, quando a gente vê Gênesis 1 e 2, a gente tem que entender que ali é uma poesia no primeiro, né? Primeiro, e no segundo é como se fosse uma descrição da poesia. É isso que a gente entende, pelo menos teologicamente falando. E o Gênesis 1 é escrito depois, né? E Gênesis 2 é escrito antes, né? Basicamente, sim, historicamente falando, a gente tá falando de então, a minha pergunta é assim, eu creio que eu vim de Adão e Eva, que nós fomos feitos do barro, formado do barro. Eu creio daquela forma que tá descrevendo lá, como se fosse um grande poema de um grande criador, literal mesmo. Nos dias, eu ainda tenho um pouco de crise com os dias, porque pode ser dia igual a gente entende hoje, ou 1000 anos. Tu não acredita na teoria da evolução, por exemplo? Na teoria da evolução, eu creio na microevolução, de coisas que já fizeram parte de nós. Mas se existe micro, existe macro, né? A gente só não consegue enxergar. Então, depende, nem o próprio criador dessa teoria, ele crê nisso, né? Quem? O Darwin? Isso. Não, mas é que isso foi entendido mais adiante, né? A questão da macroevolução são coisas que a gente começa a enxergar mais. Mas falando sobre Adão e Eva, tá? Você não veio, eu vim de Adão e Eva, e você veio de onde? A gente acredita que a gente veio principalmente da Lucy, né? Acho que foi o nosso primeiro antepassado, mas eu vim do meu pai e da minha mãe. Tá. E por que você tá fazendo esse debate? Qual a sua intenção com isso, cara? Vá! Queimar a igreja! Imagina! Vai ter que continuar essa conversa outra hora, infelizmente. Minha quarta afirmação. Deveria ter tempo, né, para responder a pergunta, né? Enfim, 1h14 já de vídeo. Em minha defesa, eu acho que
os segmentos aí foram mais longos do que do último debate, né? Acho que as pessoas ficaram mais tempo, sei lá, ou eu falei demais só para compensar a minha ausência aí pelos últimos, sei lá, quase um mês, né? Então é isso aí. Ai. Nem estamos em época de penitência ainda, né? E eu tô aqui assistindo esses negócios aí, né? Então, eu deveria ter me apresentado no começo, falado do meu background, agora já era, tanto faz. Você chegou até aqui, você já sabe quem eu sou, né? Mas eu trabalho exatamente com essa área aí de genética, tenho doutorado, né, em evolução, seleção, essas coisas. Enfim, então, espero que tenham gostado. Como eu disse, se inscrevam no canal, tentem contribuir da forma que puderem, nem que seja dando like, se inscrevendo, comentando, só para mobilizar, porque esse canal, eu acho que ele está recebendo um shadow ban nos últimos meses aí, tá? Então, tenham um excelente final de semana e os vejo no próximo vídeo.